livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. O texto diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, mais uma vez nós estamos diante de Ti, em Tua presença, em Tua casa, diante da Tua palavra, e queremos pedir a Tua graça e o Teu favor sobre nós. Nós iremos meditar na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos que o Senhor seja generoso conosco, que o Senhor seja propício a nós, favorável a nós, e que nessa noite, uma vez mais, o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes, abrir os nossos ouvidos e aquecer o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra, que essa palavra ela possa impactar as nossas vidas de tal forma a nos conformar com Cristo Jesus, e assim sendo, viveremos de forma a glorificar o Teu santo nome. Seja glorificado nesse lugar, é o que nós Te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, aqui nestes versículos que nós acabamos de ler, nós encontramos o desfecho de mais uma perseguição, de mais uma orquestração do mal contra a igreja de Cristo Jesus. Nós temos falado aqui que o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre a extensão, a expansão do reino de Deus. E nós sabemos que quando um reino se expande, ele com certeza vai ser expandido a partir de guerras, de batalhas, de lutas. A figura que a gente tem que ter em mente, a figura que tem que estar em nossa mente, é exatamente do Antigo Testamento, lá do livro de Josué, quando Israel vai conquistar a terra prometida. E essa conquista, ela é feita a partir de batalhas, de guerras, de mortes, de baixa também no exército de Israel. Muitas pessoas morriam para conquistar o projeto de Deus de dar a Israel a terra prometida. Aqui também acontece a mesma coisa, só que dentro de uma esfera espiritual. O reino de Deus, o próprio Cristo já tinha falado que ele era um reino espiritual. E esse reino, ele está se expandindo, e essa expansão é de alguma forma um saquear do reino das trevas. E é natural que haja uma reação por parte do mal. E é isso que vai acontecer, é isso que a história da igreja mostra, é isso que o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra. Nós já vimos no capítulo 4, por exemplo, o primeiro levante, a primeira perseguição. Pedro e João estão indo ao templo, e na porta chamada Formosa existia um coxo, e lá esse homem pede a Pedro e João para que ele os desse uma esmola. E Pedro e João vai dizer: olha, eu não dou aquilo que você me pede, mas eu dou aquilo que você precisa. Receba Cristo.
receba o Evangelho, receba o poder de Deus para a transformação da tua vida. E o resultado é que aquele homem ficou liberto. Aquilo que a religião não pôde dar a ele, aquilo que o mundo não pôde dar a ele durante 38 anos, Pedro e João, com uma palavra, dá a ele a resposta para a sua vida. O cristianismo é a resposta de Deus para o mundo. O cristianismo é a resposta de Deus para a humanidade. Mas o resultado desta cura, o resultado desta entrega é Pedro e João presos durante uma noite inteira. No outro dia são interrogados e proibidos de cumprir a missão de Cristo, de ser testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pedro e João vai dizer: olha, dentro desse contexto, importa obedecer a Deus e não a vocês. Eles vão à igreja, contam o ocorrido à igreja e os irmãos oram. O Senhor mais uma vez derrama o seu Espírito, o poder sobre aquela igreja, e eles continuaram a pregar, a cumprir a missão de Deus. Só que no capítulo de número 5, mais uma vez, existe um contra-ataque do mal. A igreja cresce, a igreja prospera, a igreja consegue impactar, né, ali aquela cidade. Toda a cidade ouve acerca do Evangelho. E o que acontece? Mais uma vez as autoridades, os saduceus, os sacerdotes, perseguem agora não mais dois representantes, Pedro e João, mas todos os apóstolos são perseguidos, presos. No outro dia, proibidos mais uma vez de cumprir a missão deles, de pregar o Evangelho. E se não bastasse isto, o texto nos informa que eles são açoitados agora. Perceba a progressividade do contra-ataque. Antes foram só dois e foram só proibidos. Agora os 12 são presos, proibidos e açoitados também. É interessante isso aqui, porque quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos e olhamos para a história da igreja, a Bíblia nos mostra algo totalmente contrário daquilo que é pregado e ensinado nos nossos dias. O que é ensinado e pregado nos nossos dias? Olha, se você obedecer a Deus, se você cumprir os mandamentos de Deus, se você fizer aquilo que o Senhor diz na sua palavra, tudo vai dar certo na tua vida, você vai ter só vitória, nada vai dar errado, nada vai sair do eixo, você vai ser próximo, você vai ser cauda, não vai ser cauda, vai ser cabeça, você vai pisar e prosperar, onde pisar vai ser teu. Você começa a pegar a teologia do Antigo Testamento de uma forma distorcida e lançar para o povo: olha, se você estiver com Deus, se você estiver vivendo aliança com Deus, se você estiver em obediência a Deus, tudo vai dar certo na tua vida. O problema é que quando eu olho para Atos, esses homens estavam obedecendo a Deus, estavam cumprindo o projeto de Deus, estavam apanhando por causa de Deus. Eles estavam sendo presos por causa de Deus. E é exatamente por causa dessa teologia equivocada que é passada para a igreja, que a igreja de hoje é uma igreja frustrada, decepcionada, uma igreja que muitas das vezes se decepciona com a graça, e muitas pessoas se desviam, muitas pessoas questionam Deus: onde é que Deus está? Por que Deus não olha para mim? Eu faço a minha parte, Deus não faz a parte dele. O que está acontecendo comigo? Eu obedeço, eu cumpro tudo aquilo que está acontecendo, mas só vem provação, só vem sofrimento, só vem dificuldade, e se começa a questionar até a existência de Deus. Sabe o que esses homens fizeram? Versículo de número 41 do capítulo de número 5. Depois de ter apanhado, depois de ter sido proibidos de continuar a missão, eles saem de lá do Sinédrio, pulando, exaltando, glorificando a Deus por ter sido digno de sofrer por causa de Cristo Jesus. Eles tinham consciência do que o próprio Jesus tinha dito: olha, pelo meu nome vocês serão humilhados, vocês serão maltratados, vocês serão perseguidos, vocês serão presos, vocês serão mortos por causa de mim.
Vocês estarão em uma guerra, em uma peleja. Vocês não estarão em um parque de diversões. Vocês não estão a passeio. Vocês estão num campo de batalha, em plena guerra de expansão do meu reino. E lá terá contra-ataques. Lá haverão guerras e baixas acontecerão. É isso que esses homens entenderam. Por isso, quando as coisas acontecem exatamente como Jesus determinou, eles sentem paz na alma, alegria e se regozijam em Deus pelo aquilo que estava acontecendo. Nós precisamos aprender, queridos, com a Bíblia Sagrada. Você não precisa ser exegeta, muito menos PhD em divindade. Basta ler a Bíblia. Leia a Bíblia sem que você leia como se uma espécie de horóscopo ou carta de alguma coisa que vai dizer, deixa eu ver aqui o que vai dizer para mim. Não, leia a Bíblia e deixe o Espírito Santo conduzir você e olhe, analise aquilo que de fato está acontecendo. O que essa igreja viveu, o que Jesus ensinou, como esse povo que era impulsionado pela glória de Deus naqueles dias estavam vivendo. E faça uma reflexão com aquilo que é ensinado nos nossos dias. Que você vai perceber que existe alguma coisa errada com esse evangelho que está sendo pregado. Na verdade, com estas filosofias travestidas de evangelho que tem sido pregado no rádio, na televisão e no mundo afora. O resultado é uma igreja infantil, uma igreja imatura, que se desespera, fica angustiado diante das adversidades, diante das tribulações, diante das perseguições. Mas esses irmãos nos mostram que o reino de Deus, no reino de Deus isso é comum, isso é natural. No capítulo de número 6 é mostrado um outro problema, ou na verdade um primeiro problema que surge dentro da igreja agora. Até aqui tudo acontecia externamente, né? Era o mundo perseguindo, era a religião perseguindo, era as autoridades perseguindo. Agora começa um problema dentro da igreja. A igreja cresce de tal forma, quando aquela igreja se coloca diante da missão que Deus dá a ela, que Cristo dá a ela. A igreja cresce de tal forma que os apóstolos passam a não dar conta do serviço que eles exerciam de servir a mesa, ou de trabalhar a questão social, né, contextualizando. Eles passam a não dar conta, e ali surge uma divisão dentro da igreja. Um grupo estava sendo assistido, outro não, e surge uma murmuração dentro da igreja. Uma murmuração dentro da igreja. E a murmuração aqui é símbolo de falta de maturidade. A igreja começa a murmurar, reclamar. A ideia da palavra aqui é um burburinho, aquilo que as abelhas assim, essa é a ideia. Uma zoadinha, um comentáriozinho nos bastidores de que os apóstolos estavam sendo injustos, que eles não estavam cumprindo com o que devia fazer, e os apóstolos não estavam assistindo ou dividindo as coisas como deveriam dividir. E tudo isso acontece por quê? Porque os apóstolos, por um momento, negligenciam a pregação do evangelho. Eles estão tão atarefados que priorizaram repartir ou trabalhar essa questão social em detrimento da pregação do evangelho. E Pedro então percebe isto e diz assim: olha, procurem aí no meio de vocês 7 homens de boa índole, homens de caráter, cheios do Espírito Santo, para trabalhar nessa questão de separar os alimentos e servir as mesas. Nós iremos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Os apóstolos entenderam que a prioridade de um pastor, de um líder, é a pregação do evangelho e oração.
E a Bíblia diz que quando eles voltaram a esta prática de oração e pregação do Evangelho, a Bíblia diz que crescia o número de discípulos. Murmurador não é discípulo de Jesus. A contenda estava acontecendo porque a pregação estava sendo preterida. Na hora que eles voltam a pregar o Evangelho e a orar, o que acontece? Maturidade na igreja. Discípulos de Jesus, imitadores de Jesus, cristinhos andando pela rua. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Entenda isso, queridos. É a pregação do Evangelho genuíno que vai lapidar você, moldar você e fazer você igual a Cristo. Não é conversinha para massagear o teu ego que vai fazer você igual a Cristo. Não é promessinha de hoje o dia da tua vitória, o dia da tua bênção, a tua hora vai chegar, o teu cativeiro vai mudar, o teu choro vai acabar. Não é isso que vai fazer você sair do nível de superficialidade no relacionamento com Deus para o nível de maturidade na experiência do Cristo em ti, para refletir e ser usado por esse Cristo na propagação do seu reino. É o Evangelho que é poder de Deus para a transformação, para a mudança da sua vida. Um daqueles 7 homens era Estevão, que cumpria a tarefa de servir as mesas, diácono da igreja, pessoa que estava envolvido no dia a dia nas tarefas da igreja. Porém, no próprio capítulo de número 6, a Bíblia nos diz que Estevão era cheio do Espírito Santo e pregava também com ousadia. Entenda isso. Não é porque você tem qualquer outra função dentro da igreja que você vai negligenciar a tua tarefa principal, que é pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo. Os apóstolos, eles tinham a tarefa prioritária de ensinar a igreja, de pregar o Evangelho. Os outros irmãos, como Estevão, que eram diáconos, a tarefa principal deles lá era cuidar da igreja, mas isto não anulava a responsabilidade de toda a igreja de ser uma testemunha de Cristo, de falar do Evangelho de Cristo Jesus. Você canta, mas também tem que pregar. Você trabalha em qualquer outro departamento social da igreja, mas também você precisa ser testemunha de Cristo. Testemunhar de Cristo não é uma opção, é um estilo de vida de todo aquele que é chamado pelo Senhor. E a pregação desse homem é tão impactante. Se você for ler todo o capítulo de número 7, você vai ver um relatório, uma retrospectiva de toda a história que esse homem prega. E as autoridades ficaram tão enfurecidas com aquele homem, com a sua mensagem, com a autoridade com que ele pregava, que não resistiram o que estavam dentro deles e apedrejaram Estevão e mataram Estevão. Foi a primeira baixa na igreja, o primeiro soldado ferido, o primeiro soldado morto da igreja nessa expansão do reino de Deus. Ele é morto. E depois da morte de Estevão, um homem por nome Saulo de Tarso orquestrava uma grande perseguição sobre o povo de Deus. E aí a gente chega exatamente no capítulo que nós lemos, os 3 versículos. E Saulo consentia na morte de Estevão. E naqueles dias levantou uma grande perseguição sobre a igreja. Agora a perseguição não era somente para Pedro e João, não era somente para os 12, mas toda igreja é perseguida. E o texto nos mostra que
Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os cristãos, homens e mulheres, e jogando no cárcere. O texto nos mostra que essa perseguição foi tão intensa que toda a igreja foge de Jerusalém. Somente os 12 ficaram lá. Foi tão intensa que ninguém aguentou ficar ali. Fugiram. Somente os 12 ficaram em Jerusalém. E quando você olha para esse cenário, você diz assim: meu Deus, o reino de Deus está fracassando. Quando você olha para esse cenário, você diz assim: meu Deus, a igreja está acabada. A igreja já tinha quase 10 mil cristãos aqui. De repente sai todo mundo, foge todo mundo e fica somente 12. Está acabada. Está acabada. Está destruída. O reino das trevas venceu. Está vencendo. Só que quando você vai lá para o propósito dado por Cristo, capítulo 1, versículo 8. Veja lá comigo. Vamos ver isso aqui. Capítulo 1, versículo de número 8. O que o texto diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse era o projeto de Cristo. O projeto de Cristo é: vocês serão minhas testemunhas, tanto. E tanto não é primeiramente, tanto é ao mesmo tempo. Jesus tinha dado o projeto para a sua igreja, para que ela, à luz do capítulo 2, quando vem o Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas, pessoas de 14 nacionalidades ali são trazidas para o Evangelho. Jesus queria que esse projeto de expansão fosse simultâneo em todos os lugares. Porém, os discípulos não tinham saído de Jerusalém. Os discípulos estavam em Jerusalém, estavam em Jerusalém e estavam em Jerusalém. Eles entenderam esse tanto ao mesmo tempo, como primeiramente em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. Jesus disse: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos não tinham saído de Jerusalém. Perceba aí no versículo de número 1. Naqueles dias levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a região da onde? Judéia, Samaria. Como era o projeto? Jerusalém, Judéia, Samaria. Os discípulos não obedeceram isto. E o que acontece? O Senhor permite essa perseguição para que o projeto acontecesse. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. No momento da perseguição, essa igreja foge aonde? Para Judéia, Samaria. E a Bíblia diz que aonde eles chegavam, eles testemunhavam de Cristo e o reino de Deus era expandido. Entendam uma coisa aqui, queridos. Deus é soberano e Ele está no comando de sua igreja. Por mais intensa que seja os levantes, por mais intenso que seja o contra-ataque do mal, o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas, e tudo concorrerá para que o seu projeto seja executado. E o mais lindo de tudo, que Saulo, que é o responsável por fazer essa igreja fugir para a Judéia e Samaria, é o instrumento que Deus vai usar para fazer com que esse projeto chegue até os confins da terra. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor nunca perde o comando, Ele sempre está no controle. Certa ocasião, alguém perguntou para um cristão, dizendo o seguinte: aonde estava Deus
quando Ele permitiu que o meu filho fosse assassinado? Aonde estava Deus quando Ele permitiu que o meu filho fosse morto? E o cristão respondeu: Ele estava no mesmo lugar quando o filho dele, Jesus, morreu na cruz, assentado no alto e sublime trono e no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de sua igreja, o Senhor está no controle da sua vida. A minha vida e a tua vida, ela é o desenrolar de um projeto de Deus. O Senhor jamais perderá o controle, independentemente das circunstâncias, independentemente da situação que você viva. Que você vive, o Senhor sempre estará no controle, sempre estará no comando, e Ele está dirigindo a tua vida para o seu propósito. Agora entenda, a missão que Ele nos deu é mais importante do que a nossa necessidade, do que os nossos projetos. A missão de Deus deve ser a nossa prioridade, e é essa missão que Ele está conduzindo e nos conduzindo para viver. Eu pergunto para você nessa noite: como você tem reagido diante das adversidades? Como você tem reagido quando você olha para o cenário da sua vida e percebe que as coisas estão fora de controle? Qual tem sido a tua reação? Qual tem sido a tua reação? Quando você olha para a direita e olha para a esquerda e percebe que tudo está de ponta cabeça, como você tem reagido à notícia de um laudo médico desfavorável? Como você tem reagido à fuga do teu filho para as drogas? Como você tem reagido diante de um marido que não é cristão, que tem te oprimido, tem perseguido você pelo fato de você ser cristão? Como você tem reagido na tua escola e faculdade quando as pessoas perseguem você pelo fato de você ser cristão e não se curvar àquilo que o mundo tenta empurrar por goela abaixo? Você, qual tem sido o teu comportamento? Tem sido de desespero, frustração, decepção, angústia? Ah, Senhor, tu está me abandonando, eu tenho feito tudo certinho, e parece que quanto mais eu faço as coisas certas, mais perseguição vem. Quanto mais eu procuro ser fiel, leal ao Senhor, mais difícil é. Cadê o Senhor? Ele estará sempre sentado no seu trono e no governo de todas as coisas. Como você tem reagido? Nós precisamos olhar, queridos, para Atos dos Apóstolos e ver que aquela igreja que era regida por Deus, que era orquestrada pelo Senhor, governada pelo Deus, que tinha um reino de Deus em sua vida, era uma igreja que estava totalmente satisfeita no Senhor. Aqueles apóstolos mostram-nos esse exemplo de homens que eram totalmente entregues à vontade de Deus, ao governo de Deus. Nós só iremos reagir de forma madura se de fato tivermos o reino de Deus em nós, a presença de Deus em nós, se o evangelho de fato transformar nossas vidas, se de fato tivermos a experiência do Cristo dentro de nós. Nós teremos uma experiência madura, porque nós saberemos qual é a vontade de Deus. Saber qual é a vontade de Deus é o primeiro passo para não vivermos desesperados, angustiados e frustrados. Saber qual é a vontade de Deus é o primeiro passo para corrermos para Ele e dizermos: faça-se a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos, que nessa noite, eu e você, nós possamos buscar em Deus essa experiência maravilhosa para sermos transformados, para que possamos sair desse nível de superficialidade de relacionamento,
onde o meu relacionamento com Ele gira dentro de uma esfera de barganha, de bênçãos ou maldições. Onde a minha visão desse Deus está condicionada às circunstâncias. Nós precisamos sair desse nível de superficialidade, mas só sairemos desse nível de superficialidade quando de fato conhecermos o Senhor. E o caminho para conhecermos Ele é o Evangelho, é o próprio Cristo Jesus. Nós precisamos, enquanto igreja de Deus, desenvolver esse relacionamento com o nosso Pai, nos lançar em sua presença. Nós precisamos ficar sós com Ele, mergulhar na sua intimidade, para que de fato possamos entender os seus propósitos, possamos entender o seu projeto e possamos aceitar esse projeto. A morte de Estevão foi o trampolim para o projeto alavancar. Deus tem prazer na morte do justo. Entenda isso, crente. Entenda isso. Eu e você fazemos parte de um projeto, e esse projeto é expandir o reino de Deus e fazer o nome do nosso Deus conhecido. Se para isto acontecer, eu tenho que doar a minha vida, eu preciso ter de tal forma essa experiência do Cristo em mim, a ponto de ser conduzido a expressar aquilo que o apóstolo Paulo vai falar. Para mim morrer é lucro. Percebe o nível? Para mim, morrer é a melhor coisa que podia acontecer, porque eu sei que estar com meu Senhor é infinitamente melhor. Isso é nível de maturidade de alguém que está satisfeito em Deus e conhece, entende o projeto de Deus e está totalmente governado por Ele. E nós estamos aqui para isso, crente. Nós estamos aqui para isso, igreja. Nós não estamos aqui para pular, dançar, fazer coreografia. Nós não estamos aqui para correr, fazer trenzinho, fazer festas, Não, nós estamos aqui para proclamar Jesus. Nós não estamos aqui para viver um hedonismo, né? A busca por felicidade, satisfação. Eu não estou aqui para procurar o sentido da minha vida. Todo cristão já tem um sentido da sua vida, e o sentido da sua vida é Cristo. Se você ainda não tem sentido da sua vida, você precisa correr rapidamente para Jesus. Entenda isso. Você não está aqui para buscar entretenimento, para buscar um momento de felicidade, de prazer. Entende? Entenda isso, crente. Nós estamos vivendo os últimos minutos espirituais aqui nessa terra. Os campos estão brancos. E eu e você precisamos nos colocarmos à disposição do nosso Rei para proclamarmos as suas maravilhas. É tempo, é hora de deixar-nos desgastar para que o nome dele seja glorificado. É tempo, é hora de investir naquilo que é eterno. É tempo, é hora de enxergarmos além. É tempo, é hora de entendermos que nada nesse mundo colaborará
com aquilo que teremos na eternidade, com o nosso galardão. O nosso galardão, a nossa recompensa, ela será proporcional à nossa entrega a esse rei e a esse rei. E o nosso rei já falou: cuidado com os tesouros desse mundo, cuidado com a riqueza desse mundo, porque aqui o ladrão rouba, as traças corrói. Procura investir naquilo que é eterno, procura investir nos céus. Busca em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as suas necessidades serão supridas. Eu tenho que buscar esse rei, eu tenho que buscar esse reino. Eu preciso buscar nele a força necessária para dizer: eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, cumpra o teu propósito, cumpra o teu projeto. Eu sei que tem pessoas aqui que acham isso uma loucura. Querido, se você acha uma loucura, quem está louco é você. Se você acha isso uma loucura, quem está louco é você, porque ainda não teve uma experiência com Deus e você precisa desesperadamente dessa experiência. Corra para Jesus para que Ele abra os teus olhos espirituais e você consiga enxergar além deste mundo, além das coisas materiais, e permitir que a eternidade influencie a sua vida aqui e agora, porque você não vai ficar somente nesse plano, você está caminhando para a eternidade. E entenda, o Senhor sempre estará no seu trono, no controle de todas as coisas, e o seu projeto caminhará por fim. E no fim desse projeto, Ele, juntamente com a sua igreja, o seu povo, serão abençoados de tal forma que reinarão e viverão para sempre. E aqueles que não estiverem conformados à sua vontade, que não viverem o seu reino, serão jogados para a eternidade em um lago de fogo, onde ali haverá choro e ranger de dente, onde o bicho não morre, onde haverá dor, pranto, porque o juízo dele estará lá também. Deus estará presente com o seu povo na sua graça, no seu amor, mas Ele estará presente também lá em seu juízo, na sua justiça, porque Ele é rei sobre todas as coisas. A Bíblia diz que nesse tempo toda língua confessará e todo joelho se prostrará diante dele. Não tem um ser humano nesta terra que vai ficar em pé. Todos terão que se prostrar diante de Jesus. Porém, para muita gente será tarde demais. Você pode se prostrar hoje, se render hoje, se humilhar hoje, se lançar na presença dele hoje e dizer: Senhor, governa a minha vida, dirige a minha história. E você terá essa experiência maravilhosa com Ele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que possamos caminhar a passos largos em direção a essa intimidade com o Senhor, em direção a esse relacionamento intenso e intensivo com Ele, para que possamos viver segundo o seu projeto. E assim sendo, nós um dia ouviremos do próprio Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuir esse reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Na verdade, fique em pé comigo nesse momento. Oh, aleluia.